Bom, depois dessa explanação, então, sobre a assistência social, agora o ministro Temporão vai falar sobre a saúde. Bom, eu concordo com o que já foi dito. Na verdade, essa é uma falsa questão, né? Qualquer sistema de saúde hoje no mundo, de qualquer país, seja um país rico em desenvolvimento, a questão da gestão é um processo permanente, a questão da pressão por custos vai se colocar como uma questão também fundamental. Eu começaria chamando a atenção para o que eu chamo de alguns dilemas da saúde contemporânea, né? Em 3 blocos, né? O que eu chamo de sustentabilidade econômica, nós vamos tratar um pouco mais aqui, de sustentabilidade tecnológica e de sustentabilidade da macrogovernança, né? Aqui, na sustentabilidade econômica, nós temos pelo menos 2 dimensões. Uma é a estrutura do financiamento, ou seja, de que maneira o país financia a sua política de saúde, qual é a composição do gasto, quais são as fontes de receita, de que maneira esses recursos estão sendo investidos nas políticas de saúde. E isso tem uma profunda relação com a questão do modelo assistencial. O Brasil, por exemplo, tem uma política de gigantesco sucesso, que é o Programa de Saúde da Família, que hoje cobre 100 milhões de brasileiros, é o maior programa de atenção primária do mundo, né? Mas que necessita de qualificação de aperfeiçoamento, estrangulado que está por questões de orçamento, mas também por questões que se remetem ao modelo assistencial, ou seja, há uma cultura disseminada na sociedade brasileira, e isso ficou muito claro no movimento que foi para as ruas em junho do ano passado, onde aquela turma que estava nas ruas pedia hospitais padrão FIFA, como, digamos assim, uma referência direta à política de saúde. O Brasil não precisa nem de mais hospitais, muito menos usar a FIFA como referência, que é uma entidade completamente desmoralizada e corrupta. Então foi péssimo aquele slogan, né? Porque deu 1000 problemas, né? Nós não precisamos de mais hospitais, nós precisamos de menos hospitais. Nós não precisamos de especialistas, precisamos de menos especialistas, precisamos de generalistas, precisamos de clínicos profundamente vinculados ao modo de viver, ao dia a dia das pessoas no território, nas suas casas, nos seus bairros, nos locais de trabalho. É isso que nós precisamos. Então, para resolver a questão do financiamento, tem que resolver a questão do modelo assistencial. A outra questão fundamental é a sustentabilidade tecnológica, né? Que vocês sabem que as indústrias da saúde estão o tempo todo colocando no mercado falsas novidades ou falsas aperfeiçoamentos, né? São, na grande maioria, com exceções, mudanças cosméticas que não impactam profundamente, não são custo-efetivas. Então, a presidenta Dilma sancionou uma lei que foi um grande avanço, que criou no Sistema Único de Saúde uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de Saúde, que é um primeiro passo, a meu ver, de uma futura agência de regulação e de incorporação de tecnologias como o NICE na Inglaterra, né? Qual é o sentido disso? É que nada deve ser incorporado ao sistema público, e eu estenderia ao setor privado também, sem que fique comprovado que é uma tecnologia que vai trazer benefícios e que é sustentável do ponto de vista econômico e financeiro. Nós temos um problema correlato aqui, que é esse processo da judicialização, quer dizer, que é a busca, através do judiciário, da garantia de um direito que está na Constituição, mas que se encontra profundamente contaminado por essa questão das relações, muitas vezes promíscuas, entre terapeutas e estratégias mercadológicas da indústria. E, por fim, e o Brasil avançou muito aqui, é fundamental para ter um sistema de saúde sustentável do ponto de vista tecnológico, ter uma política industrial de ciência, tecnologia e inovação dirigida pelo setor saúde, ou seja, baseada nas necessidades de saúde da população. E a política que o Brasil vem desenvolvendo desde 2007, voltada para o fortalecimento do complexo industrial da saúde, a meu ver, é a política industrial de maior sucesso desde o primeiro mandato do presidente Lula para cá. E, por fim, a sustentabilidade da macrogovernança, né? E aqui entra toda a questão dos modelos de gestão, que é uma grande polêmica. Quando eu fui ministro, eu propus criar as fundações estatais de direito privado e fui alvejado em pleno voo pelas corporações mais distintas, né? E qual é o resultado disso? Eu propugnava por uma norma federal.
O resultado é que hoje nós temos uma profusão de terceirizações, precarizações, organizações sociais, entidades filantrópicas, entre aspas, onde todos os gestores, numa espécie de salve-se quem puder, opta por um modelo que lhe dê um pouco mais de racionalidade de controle de custos num contexto de poucos recursos. Então essa é uma questão em aberto, é polêmica, mas deve ser enfrentada. E a questão da federação, né? O sanitarista lá de Campinas, o Gastão, que foi secretário executivo do Ministério, tem defendido recentemente uma revisão, porque no caso da saúde, considerando aspectos relacionados ao cuidado, à organização de redes integradas, as questões tecnológicas, a pulverização em pequenas unidades municipais é altamente ela é negativa, ela não é positiva. Então, repensar a questão da federação, pensando em regiões que congreguem vários municípios, né, dentro de uma determinada lógica econômica, espacial, sanitária, é um tema que nós da saúde estamos querendo repensar. Entrando na sustentabilidade econômica, que é o tema central aqui, o primeiro slide foi só para vocês verem como é que a saúde é complexa, apaixonante. A gente pode ficar aqui, organizar um seminário de 30 dias, eu ficaria aqui dormindo aqui, a gente pode botar para discutir saúde. Mas eu peguei então um pouco e de maneira sucinta a questão da saúde com participação do PIB. Como é que a gente bota aquela mãozinha aqui para esse troço para outro lugar? Isso é um hiperlink, não é isso que chama? Muito bom, olha lá. Vai funcionar, viu? Olha só, o gasto público, tá? Não estou falando do gasto total, estou falando do gasto público como percentual do PIB. Em 2000, ele era 2,89 e em 2010 ele fechou em 3,9, caminhando para 4. Tá? Agora veja o que aconteceu no gasto federal. Ele praticamente estacionou, ou seja, o crescimento do gasto público se deu em cima da participação dos estados e principalmente dos municípios. Grande parte dos municípios hoje gasta muito mais dos 15% que estão na lei, gastam 25%, 30% com assistência à saúde, permanentemente pressionados pelos custos do setor. Ou seja, essa ampliação se deu aos estados e municípios. Há uma clara, notória retração da União como financiador da política de saúde. Quando a gente compara o Brasil com um país de grau próximo de desenvolvimento, nós estamos gastando em alguma coisa entre gasto total, né? Entre 8% e 9% do PIB, nós estamos no nível dos países que tem um gasto médio. Né? O problema não é esse, o problema é quando nós vamos aqui, bota a mãozinha de novo aqui, por favor, quando nós vamos ver os gastos das famílias. Né? Então vejam só, esses dados de 2012, bem recentes, né? O Brasil gastou aproximadamente 200 bilhões de dólares, 350 bilhões de reais. Em planos de saúde nós gastamos aí 90 bi. E olha só, gastos diretos na população. E aqui principalmente são gastos com medicamentos e principalmente, que oneram principalmente as famílias mais pobres, de mais baixa renda. Medidas importantíssimas que o governo federal lançou como farmácia popular são tímidas no sentido que farmácia popular subsidia ou entrega gratuitamente uma cesta de 10, 12 produtos, né? Quando nós precisaríamos de uma cesta de 200 produtos, 300 produtos, né? Como os países europeus têm hoje. Qualquer cidadão chega em qualquer farmácia com uma receita e leva para casa, dependendo da inserção dele econômica, ele tem subsídio total ou subsídio parcial, ou nenhum subsídio, dependendo do medicamento. Nós estamos muito longe disso, e aqui nós temos um problema de equidade dramático. Né? Então, o central é a grande contradição. O Brasil tem pretende ter um sistema universal, está na Constituição, mas a maior parte do gasto é privado. O gasto privado é 56%, o gasto público é apenas 44%. Então, a questão do financiamento da saúde brasileira está que o Estado tem que gastar mais. Nós temos que ampliar a participação do gasto público no gasto total e reduzir a participação do gasto privado. E aí nós temos um problema. O senhor problema, pode clicar aí, que são os gastos tributários. Né? Ou seja, são as renúncias fiscais, né? O que o Estado deixa de arrecadar através de uma série de subsídios e de estímulo ao mercado, que vocês vão ver, são basicamente deduções das pessoas físicas no imposto de renda. Isso, eu queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte, eu não sei por que cargas d'água, nem com que autoridade alguém da Receita Federal decidiu que, nesse caso, cabe qualquer tipo de despesa. Então, se hoje eu acordar,
olhar no espelho e considerar que meu nariz não está muito adequado, ou que a minha orelha está um pouco fora do contexto, ou que eu preciso de um busto mais próximo do que era da Marilyn Monroe ou da Jane Mansfield, para que os mais antigos sabem quem é. Eu faço uma cirurgia estética, uma estética, puramente estética, e abato integralmente as despesas no imposto de renda. Quer dizer, uma coisa curiosa que só no Brasil tem, é mais uma jabuticaba nossa, né? E esta renúncia também se aplica às pessoas jurídicas, no caso dos planos coletivos. Além disso, nós temos os abatimentos de pessoa física, jurídica, nós temos a renúncia de PIS/COFINS para medicamentos, e nós temos as isenções de 3 impostos para os hospitais filantrópicos. O conjunto de renúncias aí, vejam a evolução, fechou em 2011 em 16 bilhões de reais praticamente, ou seja, nós estamos tirando 16 bilhões de financiamento do SUS, né, no mínimo, porque aqui não estão incluídos, por exemplo, os gastos com assistência médica direta dos servidores dos 3 poderes, que deveriam estar nesta conta, calcule-se aí mais uns 3 ou 4, por aí, né? E nós estamos retirando do SUS e colocando no mercado, criando um vetor de privatização muito poderoso, que tem uma dinâmica macroeconômica orientada para essa questão. Então, essa hoje é uma grande contradição do sistema de saúde brasileiro e da política pública, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, o gasto federal em saúde em 2011 foi de 70 bi, e o gasto tributário, então, ele foi praticamente 23% de todo o gasto federal foi gasto tributário, bastante expressivo. Do total dos gastos tributários, vejam que 7,8 praticamente foi renúncia de pessoa física. Isso é mais inequitativo ainda, porque aqui são as famílias de mais alta renda que estão abatendo as suas despesas diretas e o conjunto da sociedade financiando essa renúncia, né? Pessoa jurídica é bem menos, deu 3 bi, medicamentos 2,9 bi e as entidades filantrópicas 2,2 bi também, né? No caso das pessoas físicas, que são aí os 20% mais ricos da população, alguma coisa por aí, né? Vejam que com planos de saúde, a renúncia foi 57% foi com planos de saúde, com profissionais da área de saúde, ou seja, pagamento direto a médicos, odontólogos e outros profissionais, 21%, hospitais e clínicas, 20%, e alguma coisa muito residual de pagamento de gasto no exterior e a profissionais de saúde no exterior. Quer dizer, então essa é uma questão hoje, eu diria que do ponto de vista do discurso, há um gigantesco ensurdecedor consenso de que o SUS é o nosso caminho, o nosso futuro, mas na prática o que nós estamos vendo é um processo perigoso de americanização do sistema de saúde brasileiro. E aqui eu queria falar o seguinte, todo mundo admira o José Saramago, é um grande escritor, meu conterrâneo, português. O primeiro livro que ele escreveu foi um livro chamado Levantado do Chão, que trata da questão do conflito agrário no sul de Portugal. E a primeira frase desse livro isso me chamou muita atenção, porque ficou marcado, a primeira vez que eu abri o livro e li essa frase, a primeira frase, me ficou para sempre. O que mais há no mundo é paisagem. Ponto. Isso aqui, os gastos da União com o pagamento dos juros e principal da dívida interna, virou uma espécie de paisagem, uma árvore, um poste, ninguém discute, está colocado, né? Nós estamos no ano de eleição presidencial, eu tenho certeza absoluta que nenhum candidato vai colocar essa questão para discutir, e os dados estão aqui, beleza? Então, em 2010, de um total de arrecadação de 1 trilhão e 400, 635 bilhões, ou seja, 44% foi para financiar. Aí eu não sei, são 20 mil famílias credoras e mais o pessoal que compra títulos públicos, eu não sei muito bem qual é a estrutura disso aqui, mas na prática, quando você soma isso aqui com os gastos fixos do funcionalismo, né, da administração, da previdência social, sobra 5% para a educação e 5% para a saúde. Então, não é difícil ficar perplexo quando todos dizem que não há recursos. Ou você tem que criar uma nova fonte de recursos, claro que há recursos. Essa é uma decisão política da sociedade brasileira, mas isso aqui ninguém discute, porque isso aqui envolve uma outra dimensão que virou paisagem permanente, né? Do ponto de vista prático de medidas, que também não serão discutidas, né, nessa eleição, porque ninguém quer discutir isso, que é muito delicado, imagine no processo eleitoral se discutir isso aqui, por exemplo, né? Bom, aumento do gasto público per capita em relação ao PIB com ampliação do gasto federal. Ora, nós da reforma sanitária conseguimos 2.300.000 assinaturas para uma emenda
obrigando a União a gastar 10% das receitas brutas em saúde. Está na gaveta, não anda de jeito nenhum, não vai ser votado. Redução do gasto privado no gasto total, principalmente, né, das famílias que são mais penalizadas, que seria, no fundo, uma revisão do gasto tributário. Ou seja, como é que vários países do mundo usam o gasto tributário como um fator de indução de determinadas práticas ou políticas. O problema aqui é de que maneira esse gasto tributário está sendo utilizado. Da maneira que ele está estruturado, ele está estimulando a privatização e fragiliza politicamente o sistema único de saúde. Eu tenho falado muito sobre isso, que a questão central do SUS hoje no Brasil é uma questão de consciência política, é uma questão política e ideológica. Né? Quer dizer, é fundamental que a gente construa um processo de ampliação da consciência da população, da importância do SUS como um patrimônio coletivo, um patrimônio da sociedade brasileira para a gente deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Um bom exemplo foram as Olimpíadas, né, em Londres, né, na festa de abertura das Olimpíadas, uma das coisas que os ingleses mostraram para o mundo foi o seu sistema de saúde. Então, estava lá o NIH como um patrimônio, porque a sociedade inglesa vê no sistema de saúde inglês um patrimônio construído por gerações. Aqui não. Aqui nós temos o SUS apanhando na grande mídia todos os dias, né? E o SUS, com os recursos que tem, faz coisas fantásticas, maravilhosas, sensacionais. O melhor programa de AIDS do mundo, o melhor programa de imunizações do mundo. Só os Estados Unidos fazem mais transplantes de órgãos que o Brasil. Nossa mortalidade infantil vem despencando, não só pela política de saúde, integrada a outras políticas, mas enfim, nós temos coisas de grande sucesso na política de saúde, mas sempre a saúde aparece pelo lado crítico. Né? Eu diria também que a emenda 29, que foi uma grande batalha, acabou tendo um impacto muito pequeno, exatamente porque não mudou a participação da União no financiamento, manteve-se o gasto do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB, que a gente queria era 10% das receitas brutas. A perda da CPMF em 2007 foi muito grave, porque aí o governo e nós perdemos a guerra ideológica, né? Curiosamente, a classe média ficou feliz com a perda da CPMF, ou seja, basicamente o que ela gastava com alguns chopes, né, no fim de semana era o que ela pagava de imposto. Né? Você hoje, basicamente, quando a gente olha para os 10% das receitas brutas, sabe o que é hoje? É uma CPMF. 50 bilhões hoje, mais ou menos, é o que nós queríamos naquela época e estamos pedindo agora. E a gente perdeu um poderoso instrumento de controle de caixa 2, de evasão fiscal e outras práticas ilegais. Mas todo mundo ficou feliz com o fim da CPMF, enfim. Já falei sobre a emenda popular para os 10%, todos apoiam e aplaudem o SUS, mas sem isso aqui, sem uma discussão do que é o valor intrínseco de uma saúde de caráter universal como direito de todos, não dá para avançar. Grande abraço, boa tarde.